Olá, Eliésio. Não sei quando estará vendo esse vídeo, então um bom dia se estiver vendo de dia, uma boa tarde se estiver vendo à tarde e uma boa noite se estiver vendo à noite. Mas, brincadeiras à parte, vou tentar agora explicar um pouco de como foi o meu raciocínio para desenvolver esse código SQL baseado na atividade avaliativa proposta. Então, nessa atividade avaliativa, foi anexado esse diagrama de entidade e relacionamento, onde foi solicitado que construíssemos um SQL através dele. No caso, utilizei aqui o Create Table, né, como o próprio nome já diz, criar tabela, e criei as seguintes tabelas: prova, equipe, piloto e disputa. Nessas tabelas, começando aqui pela prova, temos os seguintes atributos: ID prova, que será do tipo de alto incremento, e coloquei aqui um primary key para ele também servir como uma chave primária. Teremos também o atributo de nome de prova, que será do tipo texto e que não pode receber um valor nulo, então utilizei aqui o not null. E também teremos o atributo de ano de prova, que será do tipo inteiro e também não pode ser do tipo nulo. Não pode receber nulo, um valor nulo. Logo após temos a criação da tabela equipe, que igual à primeira temos o ID, né, que todos os IDs criados na tabela serão do tipo serial, ou seja, de alto incremento, e utilizando o primary key para eles servirem como chave primária. Todas as tabelas estarão com isso, com esse mesmo modelo, então não vou me abster muito nisso, vou mostrar mais o que diferencia as tabelas. Aqui temos o atributo de nome de equipe, que será do tipo texto. Na tabela de piloto, teremos aqui o nome do piloto, do tipo texto, e que não pode receber um valor nulo, então not null. E aqui temos a chave estrangeira, que faz referência à tabela de equipe, onde é especificado através do ID de equipe que cada piloto pertence a uma equipe específica. Logo após, temos a criação da tabela disputa, onde possui ID também, como eu já falei anteriormente. Aqui também temos outra chave estrangeira que faz referência à tabela piloto, onde é especificada que cada disputa, né, é associada a um piloto específico. Temos aqui também o atributo de colocação, que seria no caso a classificação que um determinado piloto alcançou, né, que será do tipo inteira e que não pode receber um valor nulo, então not null. E temos, por último, outra chave estrangeira, que será que referencia a tabela prova, onde especificadamente, né, é, é referenciada pelo ID, no caso, ou seja, cada disputa está associada a uma prova específica. Na segunda questão, foi solicitado que a gente inseríssemos alguns dados presentes no arquivo nas tabelas que foram criadas anteriormente. Nesse caso, utilizei o insert into para solicitar, para inserir, no caso, né, dados na tabela equipe, como aqui está especificado. Aqui é a coluna onde eu queria que fosse inserido, né, os determinados valores. E o values, ele vai atribuir justamente, né, o que eu quero inserir na tabela e na categoria. No caso, aqui foi inserido os nomes para cada uma das equipes. Logo em seguida, ocorreu a inserção na tabela prova, onde foi atribuída o nome da prova e o ano em que ela ocorreu. Logo em seguida, tivemos a inserção na tabela piloto, onde foram atribuídas o nome do piloto e a equipe a qual ele pertence. Lembrando que, no caso, nesse caso aqui específico, as equipes estão sendo referenciadas com os valores de 1 a 3 que foram inseridos através do ID presente na tabela de equipes. Ou seja, ela criou um ID de 1 a 3 para cada uma das equipes e aqui está sendo usado para referenciar. Logo depois tivemos a inserção na tabela disputa, que utilizamos para associar um piloto à colocação e à prova de um determinado ano. No caso aqui, nessa primeira linha aqui,
temos a prova que ocorreu no Brasil. E aqui temos a prova que ocorreu em Abu Dhabi. Só muda mesmo a sequência. Pedia para que utilizássemos o comando select, né, para selecionar algumas tabelas e alguns dados presentes nas tabelas. Então aqui no caso, temos primeiro aqui o select from piloto, que irá exibir, né, todas as categorias presentes na tabela piloto. E aqui temos, exibindo bem certinho, com os seguintes atributos: ID do piloto, nome do piloto e a equipe que cada piloto faz parte. Logo em seguida, pede para exibirmos, né, selecionarmos a tabela equipe, que também mostra com detalhes as categorias inseridas, que são a ID da equipe e o nome de cada uma das equipes. Logo em seguida, temos a seleção, né, da tabela prova, que exibe as categorias ID prova, nome de prova e ano que a prova ocorreu. Aqui, né, temos a seleção da tabela piloto, onde deve ser filtrado o nome dos pilotos que possuem a letra A nos nomes. No caso, aqui está mostrando apenas 2 pilotos, pois são os 2 únicos que apresentam a letra A no nome. Como eram 3, dá a entender que um, né, não tem esse A no nome, então por isso não é exibido. Na próxima, pede para que selecionemos, né, a tabela prova, especificadamente a prova que ocorreu no ano de 2017. Então, são exibidas aqui apenas as provas que ocorreram no determinado ano de 2017. E por último, pede para selecionar o piloto que faz parte da equipe 2. Então, aqui mostra que o único piloto que faz parte da equipe 2 é o Lewis Hamilton. Então, ocorre meio que esse filtro, né, para impedir que exiba os outros pilotos. Mostra exatamente só o que está sendo pedido. E a última questão pedia para que a gente atualizasse os dados de algumas das tabelas. No caso, a primeira pede para alterar o nome da equipe Alfa para a equipe Ferrari. No caso, utiliza-se o update, o nome da tabela que vai ser feita a mudança, no caso, vai ser feita na tabela equipe. Utiliza set e o nome específico da coluna, né, que será alterada. No caso, em nome de equipe, queremos que agora que se chame equipe Ferrari, especificamos que o nome da equipe que for igual à equipe Alfa, né, que for exatamente o que está sendo pedido aqui, será alterado por equipe Ferrari. E a segunda alteração que pedia é que alterássemos a colocação do piloto Nico Rosberg na prova GP de Abu Dhabi em 2017 para 7º colocado, tendo em vista que ele está em 4º colocado nessa posição. Então pede para que a gente faça essa troca, né? Então, no caso, aqui utilizamos um update, a tabela que será alterada, que no caso é a disputa. 7 é o que será alterado, que no caso é a colocação. Adicionamos aqui a 7ª colocação. Especificamos que o piloto, no caso o piloto 1, e a prova também 1, que esses valores foram nos dados através dos IDs presentes em cada uma dessas tabelas, tanto na tabela piloto como na tabela 1. Então eles meio que identificam que o piloto 1 deve sofrer essa alteração e na prova 1.